Bom, gente, vamos lá. É, Pessoal, esses dias, ainda mais essas lives de terça-feira, o povo tá gostando mais de ver gravado, né? Porque todo mundo fica me pedindo os vídeos. Bom, eu acho que todos vocês já me conhecem, então dispensa apresentação. Mas para quem tá vendo o vídeo e não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor Souza, eu sou pentester especialista em cibersegurança de infraestrutura crítica. Então, meu trabalho basicamente é hackear a indústria para encontrar as vulnerabilidades e mostrar para eles quais que são os pontos fracos para que eles possam corrigir, tá? Bom, gente, preparei para a gente hoje um conteúdo que é mais curtinho, mas que é muito legal, é muito gostoso de se ver, de entender como funciona, para que a gente possa depois aplicar na nossa carreira. Lembrando que o nosso objetivo no Hack Lab é que vocês possam, ao final de toda essa jornada, buscar uma vaga no mercado de trabalho que está muito aquecido, tem vaga, tem muito dinheiro para ser ganhado e fora e não tem ninguém. Tem muitos poucos profissionais que são bem treinados, que sabem o que estão fazendo, tá? Então hoje, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre um pouquinho dos conceitos do que é o pentest. A gente vai entender como funciona, por que, que ele existe, para que ele serve. A gente vai entender a legislação por trás de um pentest e as boas práticas contratuais. E a gente vai aprender as etapas de um pentest. Por que isso é importante? Porque não adianta você ter o conhecimento técnico, saber hackear alguma coisa e no final do dia tomar um processo no lombo e pagar lá milhões de reais de multa, tá? Então, a gente vai entender hoje como funciona essa etapa profissional de um pentest. Porque, de novo, não adianta eu explicar para vocês a técnica de como hackear alguma coisa e não ensinar para vocês antes a responsabilidade que vocês precisam ter com esse conhecimento. Né? Hackear as coisas é muito legal, ficar na frente do juiz nem tanto. Fechou? Então, esses são os objetivos para a nossa aula de hoje. Tá? Bom, Vitor, quando a gente vai falar de pentest, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o pentest. É uma palavra que a gente fala toda hora, para cima e para baixo, pentest para lá, pentest para cá, e ninguém sabe profundamente o que é isso. A gente fala toda hora de hackear as coisas, mas o que é o pentest de maneira profissional? Como é que eu ganho dinheiro com isso? O que é? Para que serve? O que isso come? Né? Então, de onde isso vive? Então, a ideia nossa hoje é isso. Tá? Então, para a gente entender o que é o pentest, o pentest é você hackear a infraestrutura de uma empresa, seja um servidor, um aplicativo, um site, uma indústria, as máquinas, os computadores que estão controlando aquela indústria, com autorização expressa do proprietário, e você vai então depois criar um relatório para explicar para eles quais são as falhas de segurança que existem no sistema, para que aquela empresa possa corrigir. Tá? E a gente faz isso da nossa cabeça, Vitor. Como é que você acha tudo que precisava ser encontrado naquela infraestrutura? Não, a gente não tira isso do sovaco, como eu costumo dizer. A gente segue uma metodologia, como por exemplo a OWASP, tá? OWASP, que é a metodologia mais comum e a mais famosa de ser usada. Mas a gente tem várias outras, como a Mitre e a Tech e mais um monte. Fechou? Bom, então a gente utiliza as técnicas de hacking éticas. Então a gente vai lá, vai hackear aquele sistema, vai fazer toda uma fase inicial de documentação para encontrar as falhas de segurança daquele sistema e fazer um relatório para que aquela empresa possa corrigir aquilo. Tá? Respondendo a pergunta que eu mais escuto no meu dia a dia, Vitor, quanto custa um pentest? Depende. Tá? Se você está fazendo isso como empresa, como funcionário, se você está trabalhando para uma empresa que oferece esse serviço, os salários variam muito. Se você está numa posição júnior, aquela pessoa que está começando, ou se você está numa posição de pleno ou sênior, que é o sênior, já aquele profissional com conhecimento mais elevado. Tá? Numa posição de júnior, pessoa jurídica, a gente está falando em média aí no Brasil de um salário de 12 a 13 mil reais, tá? Mensal. Se a gente está falando de um pleno ou um sênior, por exemplo, um sênior a gente vai falar aí de 25 a 30 mil reais mensais, que é o pagamento que é efetuado hoje para esse tipo de profissional. Tá? Claro que quanto mais conhecimento você tem, mais você agrega, quanto mais diferenciado você é no mercado, mais caro você custa, obviamente. Quanto menos conhecimento você tem, obviamente, menos você vai receber para exercer aquela função. Tá? Gente, aí entra uma coisa que eu falo todo dia e a galera não escuta, tá? Pentester tá faltando no mercado. E a gente vai entender ali na frente por que a necessidade de pentest está muito alta, mas eu posso adiantar de antemão que profissionais tem muito poucos.
Então, é uma área que, para quem gosta, para quem tem curiosidade de entender como as coisas funcionam, quem gosta de quebrar as coisas mesmo, fazer parar de funcionar para entender o funcionamento interno, é uma área que está em alta e que, com certeza, se você tiver um conhecimento bom na área, você vai ganhar uma grana boa, tá? Agora, se você está fazendo esse serviço de pentest para uma empresa, né? Ou seja, você como pessoa jurídica está oferecendo esse serviço para outra pessoa jurídica, é, a gente está falando aí que aí vai depender de escopo, de quanto tempo vai demorar aquele pentest e tudo mais, mas a gente está falando em uma média de R$ 30.000 para cada pentest que você vai fazer, tá? Variando de escopo, você vai levar aí de uma semana a 15 dias para fazer um pentest, tá? Dependendo se for um escopo maior, óbvio que é mais caro, você pode levar um mês, 2 meses. Bom, definido o que é um pentest, gente, a gente precisa entender agora por que ele é necessário, né? Bom, por que o supermercado do seu Joaquim vai querer contratar um pentest? Primeiro, as ameaças cibernéticas estão em crescimento. Cada dia mais a gente ouve falar de cyberataques, cada dia mais a gente ouve falar de ransomware instalados em sistemas de rede. A gente cada dia mais escuta falar de empresas que foram hackeadas e tiveram bilhões de reais de prejuízo. Então, a primeira necessidade, obviamente, é essa. A empresa não quer passar por essa vergonha e ela, então, quer se proteger e ela contrata esse tipo de serviço. A outra coisa que faz o pentest estar em alta são as conformidades legais, como a LGPD e a GDPR europeia. O que é isso? São leis que regem o tipo de responsabilidade que a empresa deve ter com qualquer tipo de dado pessoal de terceiros, então de funcionários e de clientes, principalmente clientes. Então essas empresas elas precisam se adequar a essas leis. E uma dos requisitos, dependendo do tipo de coisa que ela trabalha, é um relatório de pentest detalhado, tá? Aí a gente também tem a questão de PCI. O que é o PCI, gente? O PCI é uma certificação que toda empresa que quer ter algum tipo de método de pagamento próprio, ela precisa ter conformidade com o PCI. E para isso, um dos requisitos é o pentest, tá? Quando uma empresa vai colocar um gateway de pagamento no sistema dela, então, por exemplo, um PagSeguro, o Mercado Pago, alguma coisa assim, ela não precisa do PCI, porque quem faz esse gateway de pagamento é a empresa que é contratada, tá? Quando a gente está falando de uma empresa que não tem esse terceiro fazendo isso, ela mesma faz o pagamento por uma questão de comercial ali, ela faz esse pagamento. Para fazer esse pagamento, desculpa, ela precisa do PCI, tá? Eu tô vendo que alguém compartilhou a tela aí falando para gravar. Eu já coloquei para gravar no OBS, tá? Tá sendo gravado. Bom, a outra coisa que leva as empresas a fazerem isso, prevenção de prejuízo financeiro e reputação, né? Para uma empresa que tem qualquer tipo de dado importante, seja uma empresa que fornece um serviço de banco de dados, o escritório de advocacia que tem ali os dados dos processos de seus clientes, que às vezes são processos sigilosos, eles não querem de maneira alguma que aquilo seja vazado, tá? E a outra coisa é uma requisição para que você consiga fazer seguro da sua empresa, tá? Por incrível que pareça, empresa tem seguro em sua estrutura de dados, a sua infraestrutura. Então, para que uma empresa faça o seguro dela, ela precisa ter um relatório de pentest antes. Obviamente, porque a seguradora não vai segurar uma infraestrutura que é vulnerável, tá? Não existe sistema que não tem vulnerabilidade. Existe sistema que não tem nenhuma vulnerabilidade que ainda não foi descoberta. Fechou? Bom, e aí a gente falando de legislação, a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que todo mundo está cansado de ver quando vai acessar algum site, a famosa LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A gente tem também o Marco Civil e o próprio Código Penal. Mas o que essas legislações dizem? Elas regem que uma empresa não pode vazar dados de seus clientes, estipula multa, ela estipula um monte de coisa que uma empresa pode ser penalizada quando ela não cumpre essas boas práticas, tá? E a gente tem também a muito famosa, a GDPR, tá? Que é a LGPD da União Europeia. Qual que é o problema disso, gente? Se uma empresa vazar um dado de um cidadão europeu, mesmo que essa empresa esteja no Brasil, a gente está falando de multas que vão de 100 milhões de dólares até 4% do faturamento anual daquela empresa. 100 milhões de euros, desculpa.
E aí quando a gente fala desse valor, é o seguinte, é o que for maior, ou 4% do faturamento daquela empresa, ou 100 milhões de euros, tá? Essa legislação muda toda hora, então os valores podem variar, mas gira por volta disso. E aí tem uma coisa que a gente pensa, né? Mas, pô, eu sou uma empresa brasileira, eu tomei uma multa da União Europeia, eu não tenho nenhum tipo de operação financeira na União Europeia, eu não forneço meu serviço lá, então eu não vou pagar a multa. Beleza. Só que a partir daquele momento você fica proibido de fazer qualquer tipo de transação comercial com qualquer empresa na União Europeia. Se a gente está falando de uma indústria, por exemplo, imagina uma indústria que não pode mais fazer contrato com a Siemens, que é a maior fabricante de equipamentos industriais do mundo. Então, eles têm um cuidado muito grande com isso, tá? Ainda falando de legislação, a gente tem obviamente o Código Penal, que fala que qualquer tipo de invasão de dispositivo eletrônico sem a expressa autorização é crime, tá? E uma lei que ficou muito famosa, que está aí no imaginário brasileiro, a Lei Carolina Dickmann, que ela dita esse tipo de cyberexploração e cyberataque, tá? E dá um BO desgramado, com perdão da palavra. Então, a gente precisa entender o mínimo das leis. Eu não quero que vocês entendam os artigos, o Código Penal, essas coisas. O que eu quero que vocês entendam é que existe uma legislação que força com que as empresas precisem de um pentest, mas também existem legislações para o nosso lado, como profissional dessa área, que nos penaliza caso a gente faça qualquer tipo de interação com o sistema sem a devida autorização, tá? Era muito comum e ainda é pentests que às vezes estão começando, né, que às vezes não tem uma certificação, não tem um conhecimento, né, não tem uma porta para o mercado de trabalho, e geralmente são os famosos script kids, que a gente brinca na área, que são aquelas crianças que só rodam códigos prontos, não sabem muito bem o que estão fazendo, mas querem de alguma forma monetizar aquilo, e obviamente essa pessoa não tem uma boa abertura do mercado de trabalho. Eles costumam procurar empresas pequenas, eles fazem um pentest, entre muitas aspas ali, sem autorização, fazem um relatório muito do porco, e aí eles entram em contato com essas empresas fornecendo esse relatório em troca de uma compensação financeira, tá? A pessoa que fizer isso está sujeito a penalidades, então nunca caiam nessa tentação, né? Às vezes a gente tem uma empresa, às vezes um órgão governamental fez raiva na gente, um sindicato que a gente não gosta, não sei, qualquer coisa, e a gente, quando tem esse conhecimento, e às vezes ainda não tem a responsabilidade que ele carrega, a gente tende a querer ir lá para ver, para fazer um mal, alguma coisa, só para zoar, só para mostrar que a gente é capaz, tá? Foi-se a época que isso não dava problema no Brasil. Hoje dá problema e dá muito. Então, a primeira coisa que eu quero antes da gente efetivamente mergulhar em um conhecimento técnico é que vocês entendam que, assim como o Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Vocês vão ter um conhecimento técnico que é reservado a poucos, né? Pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento técnico. O hacker ele está no imaginário da população brasileira e do mundo, né? A gente aí, e coloco vocês também como hackers a partir de hoje, a gente aparece toda hora em filmes de Hollywood fazendo 1 milhão de coisas. Por quê? É uma coisa que está no imaginário do ser humano. Mas com esse conhecimento técnico a gente tem que ter a responsabilidade de não abusar dele para a gente não se colocar em problemas. Fechou? Gente, até aí alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem acrescentar, que vocês acham importante, que acham legal? Ou tá beleza? Eu sou carente, não me deixem falando sozinho. Deixa eu abrir o chat aqui. Tem uma perguntinha do Bruno no nosso chat perguntando se todas as aulas vão ser voltadas para os labs vão ser voltados para o Linux ou se vão ter para outros sistemas operacionais. Cara, a gente pode ter para todos, tá? As ferramentas estão disponíveis, ou quase todas as ferramentas estão disponíveis para todos os sistemas operacionais, seja Linux, Windows, tá? Ou Mac. Os labs a gente vai interagir, a gente vai hackear todos os sistemas operacionais principais, então Windows, Linux e Mac. Para que a gente vá usar as ferramentas, por comodidade a gente vai usar o Kali Linux, não necessariamente você precisa dele, tá? As ferramentas mais comuns você pode instalar no Windows sem problema, se precisar de ajuda a gente tenta dar esse apoio. Fechou? Tá respondida a sua pergunta, Bruno? Diz ele que tá ok. Beleza então, gente. Vamos lá.
Vocês entraram no mercado de trabalho como pessoas autônomas e vão começar a sua vida de pentester. Quais que são as etapas que a gente precisa passar? Quais que são os documentos que a gente precisa para a gente não tomar um tapa na cara lá na frente, tá? E é muito comum ver pentester que tem um extremo preparo técnico e não tem noção do que está fazendo com relação a essa questão legal, desculpa, gente, que quebra a cara lá na frente, tá? É uma questão de tempo. Então a gente precisa dominar, entender essas etapas, entender a importância de cada um desses documentos para que lá na frente a gente não quebre a cara, tá? O primeiro documento, que é um dos mais importantes, se não for o mais importante, é o termo de autorização, tá? Ou o termo com escopo, né? Aí cada empresa vai ter o seu nome, cada empresa vai ter o seu formato, cada profissional. Mas é o documento que vai ser a carta magna do seu trabalho naquela empresa, tá? Você vai definir então naquele pentest que você vai fazer o tipo de pentest que a gente vai ver hoje nessa aula ainda, o escopo do seu pentest, então o que você foi pago para testar, e você vai testar o que está no seu escopo e nada mais. Não interessa se você está vendo uma vulnerabilidade escancarada na sua cara. Se ela não está no seu escopo, não interaja com ela e não teste. Você pode, às vezes, de boa fé, informar que você viu aquela possível vulnerabilidade, mas você não vai testar ela. Por quê? Porque, às vezes, de boa fé, e eu já vi acontecer profissional, vai testar uma vulnerabilidade que não estava no escopo dele, o sistema inteiro cai, e aí quem que toma o ferro? Não vai ser a empresa. Foi você que parou um sistema crítico que eles não queriam que fosse mexido, tá? Você vai definir valores de pagamentos, a forma que esse pentest vai ser feito, se vai ter engenharia social ou se não vai. Você vai definir o horário que você vai trabalhar, porque tem empresa que quer que o pentest só seja feito durante a madrugada na sexta-feira. Tem empresa que exige que você faça todo o seu pentest durante o dia, que você não pode trabalhar à noite. Então, cada cliente vai ter uma necessidade. Isso tem que ficar muito claro nesse contrato antes da interação técnica em si. Vitor, por que a empresa vai me exigir para fazer um pentest sexta-feira, 2 horas da manhã? Eu vou tomar minha cerveja. Né? Por quê? Geralmente, ataque vai acontecer sexta-feira de madrugada, domingo de madrugada. Por quê, Vitor? Porque é na hora que a infraestrutura daquela empresa e toda a estrutura deles de pessoas para recuperar caso ocorra um ataque vai estar mais vulnerável, porque tem menos gente vigiando, menos gente olhando. Às vezes não tem ninguém. Então tem empresas que querem que você teste eles na hora que eles estão mais vulneráveis. Geralmente a empresa que vai te pedir isso é a empresa que realmente está preocupada com segurança. Agora, tem empresas que vão te pedir para você fazer só na hora que eles têm técnicos disponíveis em maior capacidade. Por quê? Porque se der qualquer problema, eles podem arrumar na hora. Eles vão ser, às vezes, um empecilho a mais para você. Geralmente, essas empresas são empresas que estão mais preocupadas com certificação do que segurança. Tá? Mas existem N razões que eles podem decidir isso, e isso tem que estar descrito no seu contrato. Se não estiver explícito no seu contrato, você pode fazer a hora que você quiser, porque aí eles não te definiram uma hora. Agora, se está no contrato, você tem que fazer exatamente aquilo que foi escrito, tá? Por que a gente faz? Porque pentest por si só, ele é uma técnica de certa forma perigosa. Existe o risco real de você parar aquele ambiente, parar aquela aplicação, fazer aquele negócio parar de funcionar, tá? E aí, se você fizer alguma coisa que está fora do contrato e o negócio parar de funcionar, quem que vai tomar o ferro no final do dia? Vai ser você. Beleza? Com relação a esse documento, que é o documento mais importante no escopo de um pentest, alguém tem alguma dúvida? Lembrando que esse documento é mais importante do que o relatório de pentest em si. Ou tá beleza? E aí, gente? Sou carente. Fechou então. Próximo documento, e é esse que ferra com muito profissional que quer mostrar bonito, tá? NDA, ou Non-Disclosure Agreement. O que é isso? É o documento que ambas as partes assinam se comprometendo a não divulgar nenhuma, mas nenhuma informação relacionada àquela interação comercial, aquele contrato, aquele pentest. Você não pode divulgar nem que você fez um pentest para a empresa XPTO, tá? Eu nunca fiz, mas, por exemplo, se eu fizesse um pentest para a empresa Vale,
Eu, por NDA, jamais poderia dizer para vocês que eu fiz um pentest para Vale. Por quê? Porque isso gera um monte de problemas, tá? Qual que vai ser a pior pena que você pode tomar? Prisão ou multa? Prisão acho muito difícil, mas dependendo do que você vazar pode ser o caso. Multa contratual, com certeza você vai tomar. Imagina que você fez um pentest para uma infraestrutura crítica e alguém mal intencionado quer causar mal para aquela infraestrutura crítica. Se você sai por aí divulgando que você fez o pentest, subentende-se que você tem um conhecimento para parar aquela empresa. Agora imagina se você fez isso numa usina hidrelétrica e às vezes um inimigo comercial daquela empresa ou do seu país quer causar mal para aquela empresa, parar aquela usina hidrelétrica. Pode ter certeza que você vai ser o primeiro alvo desses caras. Então, pelo seu bem, tá? Legal, financeiro e às vezes físico, dependendo do que você for trabalhar, não comentem sobre clientes que vocês tiveram, trabalhos que vocês fizeram, a não ser que exista uma autorização prévia no NDA, tá? Nunca vi ter, mas se tiver, beleza. Às vezes você é um pentester iniciante, você quer montar um portfólio, um currículo, você vai fazer o trabalho às vezes até com um valor mais barato para uma empresa pequena, alguma coisa assim, se você quer entrar no mundo de trabalhar autônomo, aí você pode sim colocar no seu NDA que você vai fazer divulgação, vai colocar no seu portfólio que você trabalhou para aquela empresa e coloca-se isso no NDA, os ambos assinam e aí não tem problema nenhum, tá? Mas se não tiver, nunca coloque no seu portfólio, no seu currículo que você fez um pentest para a empresa XPTO, porque isso por si só é uma violação de NDA, tá? Aí a gente vai, depois de definir tudo isso, qual que é o modelo que a gente vai usar para fazer o nosso pentest, tá? É o OWASP, é o NIT, é o Mitre Tech, tem vários. O que é isso, gente? A metodologia OWASP, por exemplo, é um checklist que vocês vão seguir. É simples assim. Fez tal coisa, qual foi o resultado? Fez tal coisa, qual foi o resultado? Fez tal coisa, qual foi o resultado? Então a gente usa aquilo como base. Você não precisa fazer só o que está nele, tá? Mas a gente usa aquilo como base para não esquecer nada, né? Um pentest ele é uma coisa complexa, muito grande. Então, se a gente for tentar fazendo de core ali, a gente pode se perder, porque às vezes você acha uma primeira possível vulnerabilidade no começo do seu pentest, e você começa a seguir ela, vai fazendo tentativas, e a coisa vai, né, gerando vários caminhos e linhas, e aí fica muito difícil de você voltar lá naquele começo para você procurar outras possíveis vulnerabilidades, outros possíveis fios ali para você puxar e começar o seu trabalho. Então a gente segue uma metodologia que ela é pré-estabelecida no mercado para garantir que a gente não vai esquecer nada, tá? Você pode fazer além, né? A minha metodologia pessoal é o OWASP+, né? Por que mais? Porque o Vitor colocou mais coisas nela que eu achava importante, que não estão na metodologia base, tá? Não tem problema nenhum. O que você não pode é deixar de fazer coisas na metodologia que você escolheu em contrato. Se você deixar alguma coisa para trás e esquecer, pode ser que você seja queimado no mercado, tá? Legalmente, provavelmente você não vai ter nenhum tipo de problema, mas diante do mercado você acaba virando profissional queimado porque você fez um pentest que não tem validade, né? Porque você fez o pentest, falou que não tinha nada e no final tinha porque você não seguiu a metodologia, tá? Depois, você vai formalizar o que vão ser os seus prazos e os seus entregáveis. Então, quanto tempo eu vou demorar para entregar o meu relatório para a empresa que está me contratando? Esse é um prazo que você precisa cumprir, tá? Ou tentar cumprir. Às vezes a gente sabe que existem coisas que fogem ao controle do ser humano que a gente às vezes tem que vencer um prazo, mas isso deve ser a exceção e nunca a regra. E quais que vão ser os seus entregáveis, Vitor? Entregável, o que você vai dar para aquela empresa? Muito provavelmente, num relatório de pentest, você vai entregar para eles um relatório com cada vulnerabilidade, o que foi encontrado, o nível de criticidade daquela vulnerabilidade, tá? E aí tem uma técnica para se calcular isso, tá? Não é simples assim. Ah, eu acho que é crítica. Não. A maioria dos tipos de vulnerabilidades, eles já têm neles o nível de criticidade que já está catalogado, tá? Como, por exemplo, no NIST. E aí você vai lá ver o famoso CVE, né? O CVE de uma vulnerabilidade, o CVE é o seguinte, gente, desculpa aqui fazendo um adendo para vocês entenderem. Sempre que você encontra uma vulnerabilidade específica em um software específico que ela nunca foi descoberta, você pode criar um CVE. Isso é gratuito.
O que é esse CVE? Você vai até o órgão que armazena esses dados e você vai colocar lá o software que você achou, qual que é o tipo de vulnerabilidade, o nível de criticidade dela, tá? Que leva-se em consideração o quão fácil ela é de ser utilizada, aquela vulnerabilidade, e o quão severa ela é. Então, tem criticidade e severidade, tá? O quão mal ela pode fazer e o quão fácil ela é feita de usar. O ideal, né, para um pentester fazer o seu currículo é encontrar uma vulnerabilidade que seja muito fácil de ser usada e que seja muito danosa, né? Agora, pode ser que ela seja muito perigosa, mas ela é muito difícil de ser utilizada, então a criticidade dela baixa, né? Ou às vezes ela é muito fácil de ser usada, mas ela não vai causar muito problema, então a criticidade também baixa. Então essa é uma nota que é calculada. Você vai criar o seu CVE e isso fica lá para o resto da vida. Você coloca uma prova de conceito falando como que você fez para executar aquele teste e aquilo vai ficar salvo para o resto da vida, né? Acaba sendo um currículo, é uma das coisas que as empresas olham para os pentesters. Isso para software, tá, gente? Não para empresa, pelo amor de Deus. Então você vai pegar o CVE daquela vulnerabilidade que você achou, se ele já existir, vai colocar no seu relatório, nível de criticidade, como que você fez para testar, a prova de que aquela vulnerabilidade foi realmente explorada e você vai colocar embaixo as orientações para que aquele erro seja corrigido. Vai para a próxima e você vai montar o seu relatório, tá? Isso é um entregável. Depois que você fez isso, a depender do seu contrato, aquela empresa vai corrigir aquelas vulnerabilidades e você vai voltar e vai testar se elas realmente foram corrigidas. Se elas realmente foram corrigidas, você vai emitir um certificado falando que aquela empresa passou por uma metodologia de pentest, que foi aprovado, que as vulnerabilidades encontradas foram corrigidas, tá? Esses são os seus entregáveis. E aí, lá dentro do seu relatório, você vai colocar suas cláusulas. E aí, o ideal é que você converse com seu advogado ou procure algum termo de contrato pronto. A gente pode ter uma aula só sobre isso, se vocês quiserem, que vocês vão colocar as cláusulas que vocês querem que esteja naquele contrato, como, por exemplo, o valor, né? Como, por exemplo, se acontecer algum tipo de parada no sistema que não seja por negligência ou por má fé do pentester, o pentester não pode ser responsabilizado por aquilo, que a empresa se compromete a pagar realizar seu pagamento de tal forma, tal forma, tal forma, e aí vocês vão colocar esses adendos que vocês acharem importantes no seu contrato. Beleza? Gente, me dá um segundinho que eu vou só beber uma água. Voltei, estava falando demais, fiquei com sede. Até aqui, alguma dúvida, alguma coisa que não entenderam, que quer que eu explique, ou tá claro? Gente, a aula é para vocês, né? Vocês estão aqui ao vivo participando, então vocês têm total autonomia para falar. O Adi falou que tá tranquilo. Mais alguém tem alguma dúvida? Tá de boa, posso continuar. Diga, Serena. A sigla é Common Vulnerability Index, alguma coisa assim. Não é Index, não, é com E. Mas vamos descobrir agora, se for o caso. Deixa eu pesquisar para você aqui. Pentest mostra CVE Pentest. Common Vulnerabilities and Exposures. São as vulnerabilidades e exposições comuns. É o lugar que guarda elas. Fechou? Então agora a gente vai para quais são as etapas de um pentest. Aí começa a coisa a ficar um pouquinho mais técnica, né? A gente vai fazer o pré-engajamento, que é o quê? A gente entender qual que é o ambiente daquela empresa, a gente entender o que eles querem, como aquilo funciona, para que a gente possa montar um contrato que vá atender as duas partes, tá? Então esse é o pré-engajamento, é a pesquisa inicial, é a conversa com o cliente, é o contato comercial mesmo. A gente tem a assinatura de contratos e definições de regras, que foi aquilo tudo que eu acabei de explicar para vocês. A gente começa então na parte técnica, que é a primeira parte que a gente tem o reconhecimento, ou recon, que a gente fala, que é você começar a mapear aquele ambiente de rede, mapear os servidores, utilizar uma ferramenta como, por exemplo, o Nmap,
a gente vai começar a entender aquilo. Então, o reconhecimento e a coleta de dados, eles vão juntos, tá? A gente, dependendo do tipo de projeto, a gente vai fazer uma análise no LinkedIn. Se tiver uma engenharia de social, a gente vai lá no LinkedIn. Quem que é o presidente de TI daquela empresa? Quem que é o cara responsável pela redes? Porque esse cara é um possível vetor de ataque de engenharia social, tá? Vitor, o que é um vetor de ataque de engenharia social? O que é engenharia social? É você hackear o ser humano, é você enganar a pessoa para ela fazer o que você quiser. Vou te dar um exemplo. Eu preciso entrar na estrutura de rede de uma empresa e ela é muito fechada, tecnicamente. Os computadores são muito blindados. O que é que eu posso fazer? Eu vou lá no LinkedIn, eu olho lá no LinkedIn o nome do CEO da empresa, tá? Aí eu vou lá no LinkedIn e olho o nome do cara que é assistente de TI que fica lá. Aí, beleza, eu vou mandar um e-mail para esse cara falando que meu nome é fulano de tal, eu sou do departamento comercial da empresa tal. Aí você cria uma empresa, registra um domínio falso para ficar a coisa bonitinha, registra o servidor para você mandar esse e-mail, falando que você teve uma reunião, uma conversa com o CEO, que é o fulano de tal, com o responsável comercial, que é o fulano de tal. Então você começa a jogar nomes que esse cara vai conhecer e que fala que você precisa dos dados de comerciais da folha de pagamento daquela empresa. Existe uma chance desse cara te enviar esse dado. Muito grande, porque você está oferecendo para ele informações factíveis, que faz a coisa parecer crível. Tá? Isso é engenharia social. Tá? Então, no reconhecimento, a gente faz essa análise de pessoas, de entender como é que aquela estrutura comercial da empresa funciona, e também a gente já faz ali meio que junto uma coleta de dados. Então, endereços de IPs dos servidores daquelas empresas, subdomínios que eles têm registrados, páginas escondidas. A gente começa a fazer essa pesquisa geral para a gente entender com o que a gente está trabalhando, e a gente começar a procurar vulnerabilidades. Tá? Depois disso, dependendo da sua forma de trabalho, a gente vai fazer uma análise de vulnerabilidades. E aí é uma coisa que vocês precisam entender. O que é uma análise de vulnerabilidade? O que é um pentest? O pentest é um profissional humano que vai acessar aquele sistema, procurar as vulnerabilidades, escrever o seu relatório. Tá? Então ele encontra uma vulnerabilidade, testa e gera uma prova de conceito, assim como uma técnica de correção que ele vai sugerir. Uma análise de vulnerabilidade é um programa de computador que você coloca lá um endereço de IP, um site, o que for, né? Vai depender do tipo de programa. E ele vai fazer uma análise automatizada daquele sistema e vai te dar possíveis vulnerabilidades. Tá? Geralmente esses programas vão te dar 1 milhão de falso positivo. O que é o falso positivo? Ele te falou que existe uma vulnerabilidade, mas ela não existe na vida real. Tá? Assim como ele vai te dar 1 milhão de falsos negativos. Ou seja, existia uma vulnerabilidade, ele passou por cima e não viu. Tá? Então a gente usa ela mais para ter uma ideia mesmo, para a gente já ter um caminho às vezes ali para agilizar. Algumas empresas exigem que você faça o pentest, mas entregue junto com o seu relatório uma análise de vulnerabilidades, falando que aquilo foi testado e que aquelas vulnerabilidades encontradas elas não são reais ou elas realmente são reais. Tá? Às vezes por uma questão de procedimento interno da empresa. Tá? Tem programas que são fantásticos, como o Nikto, que já vem instalado no Kali Linux, que é 100% grátis, que funciona muito bem. Existem programas que são pagos, tá? E aí tem 1 zilhão de programas, vocês vão escolher ali o que se adequar melhor, tá? Feito isso, a gente vai para a parte de exploração, que é efetivamente hackear aquele sistema, a gente começar a explorar, procurar vulnerabilidade, ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito. A gente começa a enumerar, que a gente fala, essas possíveis vulnerabilidades no nosso documento. E aí eu recomendo que à medida que vocês passem por cada etapa dessas, vocês já vão preenchendo seu relatório, já vão criando um arquivo de informações, porque senão vocês vão esquecer e vão deixar coisa para trás. Tá? Chegou na fase de enumeração, a gente vai começar a enumerar, né, de exploração, para a gente ver as possíveis vulnerabilidades, olhar código, interagir com o sistema, usar umas ferramentas mais avançadas mesmo, para a gente achar as possíveis vulnerabilidades. Feito isso, a gente vai para a fase de tentativa de invadir, ou exploração, ou expulsão, dê o nome que vocês quiserem, tá? Cada metodologia tem um nome, mas a gente vai efetivamente testar aquelas vulnerabilidades que a gente encontrou para ver se elas são reais, tá?
tem um firewall ali, um ARF me impedindo, eu vou ter que fazer uma técnica de evasão de defesas, que é o que? Tentar burlar aquele mecanismo de proteção para testar minha vulnerabilidade. Então vai estar tudo dentro dessa fase. Depois a gente vai para a fase de pós-exploração, que aí dependendo da metodologia vai ter verificar nível de acesso, relatório, essas coisas. Mas aqui eu quebrei para a gente, tá? A gente vai para a fase de pós-exploração, que a primeira coisa é tentar uma escalada de privilégios. O que é isso? Os servidores e a maioria dos computadores normais, elas trabalham com nível de privilégio. Você tem o usuário comum, você tem o usuário administrador. Né? Para quem conhece o Linux, é o famoso sudo, né? O super usuário. A gente teve acesso àquele servidor. Né? Se for um servidor Windows, a gente é um usuário normal, que é migrar para ser um usuário administrador, porque a gente tem uma capacidade de causar, entre muitas aspas, um estrago maior. Tá? Nesse caso, a gente vai usar técnicas de escalada de privilégio, ou às vezes um ataque de movimento lateral para tentar invadir uma outra máquina na rede. A gente começa ali as tentativas de, beleza, eu entrei dentro do sistema daquela empresa. A partir desse ponto, o que eu posso fazer? Eu posso invadir outras máquinas que estão na mesma rede? A isso a gente dá o nome de ataque de movimento lateral. A gente sai movendo-se lateralmente dentro daquela rede. Eu posso subir um nível dentro daquela rede, um ataque de movimento vertical. Eu vou tentar conseguir um acesso de superusuário dentro dessa máquina. Então a gente tem uma escalada de privilégios. Então é nessa fase de pós-exploração que a gente começa ali a coletar dados e coisas que a gente pode fazer para a gente agregar no nosso relatório. Tá? Depois disso, a gente vai efetivamente pegar todas essas informações que a gente criou ao longo desse processo. A gente vai escrever o nosso relatório, vai priorizar as nossas falhas, colocar lá o CVE de cada uma, colocar as recomendações de correção e vamos enviar esse relatório para a nossa cliente. Então, em teoria aí, está acabado, dinheiro no bolso, serena feliz. Fechou? Então, essas são as etapas de um pentest. Né? Parece ser uma coisa extremamente complexa, mas no final do dia não é. É entender o que aquele cliente precisa, fazer um contrato bem amarrado, reconhecer aquela empresa, as vulnerabilidades humanas deles, tá? Coletar os dados da estrutura de rede daquela empresa, ou de servidores, ou seja o que for que a gente vai fazer o nosso pentest, fazer uma análise de vulnerabilidade, se for o caso, explorar, invadir aquele sistema, tentar fazer ataque de movimento lateral ou vertical, a gente fazer uma escalada de usuário, se for o caso, se estiver previsto escopo, e escrever o nosso relatório. Tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças a princípio. Né? É claro que o conhecimento técnico que vocês vão precisar ter para fazer cada uma dessas etapas não é pequeno, tem que estudar bastante, mas é assim que funciona. Tá? Então, agora a gente vem para as nossas boas práticas e as conclusões. Né? O que a gente precisa ter e entender para a gente levar essas boas práticas para a nossa vida. O que a gente precisa fazer? Né? Então, quais que são as etapas? A gente sempre precisa de autorização por escrito. Não vai mostrar bonito, mesmo que de boa fé, querendo ajudar a loja do seu amigo online, porque se eu separar aquele sistema ali, você é legalmente responsável por aquilo. Se vazar algum dado que não deveria, mesmo que não for você, se tiver rastro que você invadiu aquele sistema, você pode ser responsabilizado por aquilo. Tá? Tem como rastrear as coisas, gente. Não se enganem, não é assim que o mundo funciona. Tá? A gente vai atualizar sempre os nossos relatórios como uma boa solução. E aí, gente, existem tipos de relatório, tá? Existe um relatório comercial que a gente fala, existe um relatório técnico. Às vezes vocês vão precisar escrever os dois. O que é um relatório comercial, um relatório de empresa, um relatório corporativo? É o relatório que você vai apresentar para os diretores daquela empresa, que a gente chama de stakeholders. São as pessoas que não têm conhecimento técnico, mas que querem saber o que foi feito naquele pentest, o que tem de problema. Então a gente tem que usar uma linguagem mais simples, a gente tem que apresentar aquele problema de uma maneira mais digestível a uma pessoa que às vezes é administrador e não técnico da área. Tá? E a gente tem um relatório técnico, e esse é entregado para aquelas pessoas que vão resolver os problemas que você encontrou. Nesse sim você deve levar a fundo o conhecimento e explicar tintim por tintim o que foi encontrado, como que foi encontrado, o que foi feito e como que ele pode resolver aquilo. Tá? Existem esses dois tipos. A gente também precisa levar para casa o que a gente tem que evitar. Fugir de contrato que está mal feito, não cumprir o que está definido no contrato ou ir além, tá? Fazer coisas sem autorização. Lembrando de novo, vocês estão vendo que eu estou falando toda hora, gente. Eu estou trazendo para vocês um conhecimento que ele está disponível para poucas pessoas no mundo.
tenho responsabilidade com aquilo para vocês não se ferrarem com crimes, tá? Outra coisa que eu deixo de conselho, nem toda vulnerabilidade merece acabar um relatório, gente. Se você achar uma vulnerabilidade que é um negócio que não faz risco nenhum, que é difícil de ser explorado e não tem risco, não fica muito tempo ali, porque você tem um tempo especificado no seu contrato para resolver, para entregar aquele relatório. Então, note lá que ela existe, mas que você não deu prosseguimento por ser uma vulnerabilidade de baixo risco, com uma alta complexidade, e que, por questões de tempo, de escopo, de budget, dinheiro, você não seguiu naquela linha e foi procurar outras vulnerabilidades. Tá? Agora, se a coisa está difícil, você não está achando nada, em terra de cego, quem tem o olho é rei. Aí você coloca no seu relatório lá mesmo e exausta até o último segundo que você puder aquela vulnerabilidade. Porque se você não encontrou outras, é o que você tem. Pra você colocar alguma coisa no relatório. Ah, Vitor, fiz um pentest, não achei vulnerabilidade nenhuma. Perfeito, você vai fazer o seu relatório, vai ser mais fácil. Você vai fazer o seu relatório falando que não encontrou vulnerabilidade nenhuma. Você vai provar que você tentou encontrar, obviamente, mas que não foram encontradas vulnerabilidades naquele momento, tá? E vida que segue. Não é vergonha nenhuma, tá? Porque se você entrega um relatório cheio de vulnerabilidade e um que não tem vulnerabilidade nenhuma, você acha que o dono da empresa vai ficar mais feliz em qual caso? Então não é vergonha, o cara vai ficar mais feliz. Não tem problema. E aí, é claro que é bom você deixar claro também no seu laudo de pentest, falando que ele tem uma validade de, por exemplo, 6 meses, que você recomenda que ele seja repetido, que é o que eu costumo recomendar. E você também vai informar em contrato que o seu laudo tem validade até a hora que ele foi escrito. Dali para frente ele já não tem validade legal mais. Por quê? Se eu fiz um laudo hoje e amanhã descobriram uma vulnerabilidade absurda no Windows, e o servidor daquele cara é o Windows, eu hoje, quando escrevi o relatório, não tinha como prever isso. Né? Então, paciência. Tá? E você tem que deixar claro também no seu contrato que vulnerabilidades que não foram encontradas por N motivos, você também não tem responsabilidade legal sobre aquilo. Fechou? Bom, hoje a aula foi mais curtinha, né? Vou tentar dar uma diminuída no tempo, porque nossa, as últimas aulas a galera tá ficando aqui até 11 horas da noite, eu tava ficando com dó da turma. Agora é a hora de sempre que eu dou os meus recadinhos e a gente troca uma ideia, tá? É o ponto alto do meu dia, gente. Vocês não vão me deixar falando sozinho aqui, não, tá? Vamos trocar ideia, pelo amor de Deus. Primeira coisa que é o meu recadinho de sempre, gente. Muito obrigado a vocês que compareceram hoje. Eu sei que foi uma aula mais curta, mas é uma aula muito importante. Peço desculpas por às vezes alguma falha ou técnica ou humana. Assim como vocês, estou aprendendo a cada dia. Né? Sou novo nesse mundo de conteúdo digital. A gente vai melhorando a cada dia, tá? Hacking Lab daqui a uns dias vai lançar um curso de pentest do zero ao avançado. Então é para você que não tem conhecimento de computação nenhuma ou que já tem e quer aprimorar, até você ficar pronto, preparado para fazer as provas de certificação. Falando de certificação, o que eu sempre informo, gente, certificação não resolve problema de ninguém e é caro. Se você já tem o conhecimento e quer fazer uma prova de certificação para se destacar no mercado de trabalho, maravilha. Mas não ter a certificação não é impeditivo nenhum para que você consiga um emprego, tá? Por que o Vitor não lançou o curso ainda, gente? Gente, coisa e coisa, tá? Embora o Hacking Lab vá lançar esse curso, eu conto sempre essa história. Existe uma empresa que está subsidiando o Hacking Lab, por isso que a gente está aqui hoje. E essa empresa está querendo formar profissionais para que ela e outras empresas absorvam esses profissionais formados, porque eles não têm profissionais para contratar, tá? Então, o Hacking Lab como comunidade, as lives vão continuar acontecendo como sempre aconteceram, tá? Independente de existir o curso ou não, a gente vai continuar tendo as nossas lives e a gente não vai ficar guardando conteúdo na live porque a gente vai vender o curso, né? Como sempre, Hacking Lab continua sendo um livro aberto. Se vocês tiverem dúvida técnica, quem já é da área pode perguntar. A gente já teve live sobre Buffer Overflow, por exemplo, que é uma coisa extremamente técnica, e a gente vai continuar fazendo isso no mesmo formato, tá? O curso é para aquela pessoa que quer efetivamente se preparar para o mercado de trabalho completo ali de uma vez só, né? Então, facilita para essas pessoas terem o curso. Por que a gente não lançou ainda? Porque essa empresa vai subsidiar parte do curso para todo mundo para que fique mais barato. Estou nas tratativas comerciais para a gente definir o valor que vai ficar isso, para a gente poder lançar para aqueles que tiverem interesse. Para quem não tiver, vai ser muito bem-vindo. A gente vai continuar nas nossas lives
da mesma forma. Fechou? Agora é a hora que eu mais gosto do meu dia, que a gente vai trocar ideia. Deixa só eu parar a gravação, porque quem não vem ver ao vivo não tem direito a ver trocar ideia, que é a parte mais legal